Ok, irmão, chegamos então no nosso último domingo. Como é desafiador em meio ao nosso tempo reunir motivos para dar graças ao Senhor do fundo do nosso coração, né? E a perspectiva da espiritualidade cristã, na palavra de Deus, diz que essa gratidão é uma virtude cultivada em relação a Deus, a partir do nosso coração e em relação ao próximo. E também nesse contexto de espiritualidade cristã, a gratidão está diretamente relacionada com a consciência da bondade e do amor de Deus. Então nós vemos nesses 3 domingos que se passou, que Deus nos ensina a olhar para trás e ver como Ele foi cuidadoso e protetor de nós e dos nossos em todo esse tempo, mesmo com algumas situações adversas. Ele cuidou de nós. Aí no segundo domingo falamos da presença dele hoje, que nos faz ter gratidão pelo dia de hoje. Como Deus é bom, nos dá a chance de caminhar, de seguir, de fé em fé. E também, domingo passado, refletimos sobre o que há de vir, e que o seu plano perfeito de amor, desde a eternidade para toda a eternidade, Ele cuidou, nos amou e nos abençoou, e por isso nós podemos ter a certeza do seu cuidado de amor. E aí chegamos nesse último domingo para falar um pouquinho sobre fé, esperança e amor. Ainda que sejamos gratos, a vida ela não é feita de momentos fáceis. A nossa caminhada ela é dura. Assim se mostra os relatos da palavra de Deus desde o início, os primeiros na fé, até o dia de hoje. Nós enfrentamos algo que é interessante, que é o medo. E o medo é algo que assola o nosso coração. O medo é algo que mexe com as nossas entranhas. E o medo é uma realidade existente. Quem que não tem medo? Eu confesso para vocês que eu tenho alguns medos. Medos de coisas e medos de mim mesmo. Eu às vezes faço algumas coisas que eu me surpreendo. E às vezes sou acometido de algumas situações que me causam pavor e medo. E assim também foi com alguns homens que andaram com Jesus. O medo faz parte da nossa caminhada. Então nós temos medo de coisas e temos um outro tipo de medo que nós vamos olhar para o texto da palavra de Deus e vamos aprender um diálogo de Jesus com seus discípulos. Mas primeiramente, veja alguns tipos de medo. The world has a lot of fears, and they all have names. The fear of wide open spaces is called agoraphobia. The fear of spiders, arachnophobia. The fear of needles is known as trypanophobia. And the fear of heights, acrophobia. If you're afraid of the dark, you've got nyctophobia. Fear of long words is Hippopotamus monstrosas crocodilophobia. And fear of being trapped in a confined space with no escape, claustrophobia. Most fears are bad. But there's one kind of fear that's good. The fear of God. Realizing that His power. He's in charge. And He loves you. Perfect. When we understand this perfect love, it has a way of making us all not so afraid. So when it comes to fear, we have a choice. Fear God. Or fear everything else. Which, by the way, is called panic. Ok, esses são os medos, vamos dizer, de coisas, situações que a gente tem que se deparar.
Mas existe um outro tipo de medo, irmãos, que é aquele medo que só você e Deus conhece, que brota de dentro do teu coração. E é interessante a gente identificar algumas situações, porque todos nós temos o medo da perda. Perder algo que nós estimamos, que amamos, perder algumas coisas que temos, e temos que lidar com essa sensação. Medo do fracasso, de não ir bem, de não conseguir ter sucesso no trabalho, de não conseguir ver um filho caminhando bem, medo dos negócios, medo do que há de vir, medo de ser rejeitado. Todos nós queremos ser amados, e quando nós não somos amados, nós ficamos tristes e receosos com alguns. Interessante isso. Medo do desconhecido. O que vai acontecer conosco amanhã? Lá no meu trabalho, lá na minha família, o que vai acontecer comigo em relação à saúde? Esses dias eu estava conversando com uma senhora, ela falou: pastor, mas tem muita gente com câncer, será que amanhã eu vou acordar com câncer? Medo de enfermidades. John Wesley, ele diz o seguinte: sempre que o sentimento de medo tomar conta de mim, eu simplesmente fecho os olhos e agradeço a Deus, pois Ele ainda está no trono, reinando sobre tudo, e assim encontro conforto em seu controle sobre os assuntos da minha vida. Olha que dinâmica interessante essa. Deus continua reinando, Ele é Senhor, e Ele conhece os cantos do nosso coração e alma. Ele é Senhor da nossa vida. Por isso, queridos, que essa série de gratidão, que é uma realidade existente, nos equipa de coragem para vencer os desafios existentes. Você deve ter recebido no seu celular vários posts nessa semana sobre coragem. Porque é de coragem que nós precisamos para vencer os nossos medos. E olhando para a perspectiva da palavra de Deus, gratidão e esse sentimento que brota de dentro nos enche de coragem para prosseguir. Como é bom receber uma palavra de encorajamento em alguns momentos de extrema adversidade. Receber uma mensagem, um telefonema, uma visita, uma palavra de ânimo. No final das contas, irmãos, o próprio Jesus, o Filho de Deus, se encontrava com as pessoas no meio do caminho e os incentivava a ter bom ânimo para prosseguir. Ele mesmo disse que no mundo nós teremos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, gratidão, segundo Epicuro, nos faz olhar para o passado com gratidão, alegrar-se com o presente e encarar o futuro sem medo. Interessante nós pensarmos nessa perspectiva, porque isso nos faz encher a nossa alma de fé, de esperança e de amor. E não foi à toa que nesse ano mesmo nós passamos 3 meses compartilhando a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde trabalhamos fé, esperança e amor. E a igreja lá passou por isso, um momento de muita aflição. E Paulo mandou uma carta dizendo: olha, permaneçam firmes. E o versículo-chave da Epístola é aquele que nós lemos na liturgia. Como foi bom ver, eu dou graças ao Senhor pela operosidade da fé que existe em vocês, pela abnegação do amor e da certeza da esperança que vocês têm em Cristo Jesus. E é baseado nisso, queridos, que eu quero convidar você a abrir a sua palavra, a palavra de Deus. Em apenas 3 versículos,
de uma perícope maior que nós vamos trabalhar no Evangelho de João, no capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 33 a priori, 34 e 35. E vamos meditar não só no capítulo 13, 14 e 15, em algumas perguntas que 4 homens de Deus que caminharam com Jesus fizeram a ele nesse exato momento que vai antecipar seu sacrifício. A palavra de Deus diz assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Diante do cenário dos medos que nutrimos em nosso coração, Deus nos chama para ter coragem, ter bom ânimo, seguir com fé. E essa passagem me chama muita atenção quando o evangelista Mateus, no capítulo 9, narra que o homem paralítico desce pela tenda e Jesus efetua a cura e diz a ele: tem de bom ânimo, segue. Ou seja, você demonstrou fé, pediu para que homens o levassem, vocês desceram pelo teto com esse homem. E filho meu, eu te curo, vai e tem bom ânimo. Uma outra passagem interessante é da mulher hemorrágica, com essa doença ginecológica, rejeitada por muitos e muitos e muitos, e vivia isolado. E Jesus a cura e diz: minha filha, tenha bom ânimo, a tua fé te curou. E uma terceira passagem introdutória, do cego Bartimeu, que grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus diz a ele: meu filho, tenha ânimo, levante-se, você está curado, e continue o caminho. A minha pergunta para você agora é: você tem bom ânimo? Você tem coragem? Ou você é aquela pessoa que só olha para dentro de si e a partir de si vê enormes dificuldades e desanima até mesmo de você? Que vê os obstáculos da vida e fica parado. Eu quero levar você a olhar para esse texto e entender que o próprio Jesus, o Filho de Deus, está num momento crucial, prestes a ser pego, preso, julgado e morto. E nesses momentos de pavor, ele e alguns discípulos se veem no jardim e ele passa a proferir as suas últimas palavras. E é interessante que nós vemos no texto que Jesus ele vai travar um diálogo com esses homens, mas o contexto e o que passava no olhar deles era medo, pavor e incerteza. E através desses sentimentos, Jesus então vai externar lições preciosas para mim e para você. Interessante nós olharmos Paulo dizendo na segunda carta de Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, para vencer os nossos temores. A Bíblia, ela nos chama de soldados, e a palavra de Deus usa essa metáfora não para dizer que nós temos que sair matando as pessoas, mas que estamos sim numa guerra, e que nessa guerra nós precisamos ser
agentes de Deus, soldados do Senhor, e essa é a metáfora, agentes de paz, como aqueles capacetes azuis da ONU, para promover a paz. Sejamos então um bom soldado, diz Paulo. É interessante que o soldado, se tem uma coisa que ele não pode ter, é covardia. O soldado ele é treinado, ele é forjado para não desertar, para ir para cima, para lutar como um bom soldado. E é isso que Paulo faz nessa metáfora, uma analogia à nossa caminhada, onde devemos, como cristãos, enfrentar os nossos medos. E Jesus então está diante dos discípulos, num ambiente de medo, véspera da crucificação. Judas saiu da sala, desertou, e Jesus então fala a esse grupo que está com medo e apavorado: filhinhos. Olha que interessante isso. No ambiente de medo, de pavor, Jesus está calmo, centrado, focado, e chama os seus filhos de filhinhos e passa a explicar a esses homens que a sua hora está chegando. Isso revela, irmãos, que tanto eu quanto você, homens e mulheres, são extremamente frágeis. Interessante que Pedro vai fazer duas perguntas a Jesus. Depois nós vamos ver Tomé nessa perícope maior, capítulo 3, 14 e 15, fazendo uma terceira pergunta, e depois nós vamos ver Judas fazendo uma quarta pergunta. E essas perguntas vão nos ensinar a ter coragem, irmãos, para amar e seguir com fé e esperança. E a primeira lição para nós nessa noite é nessa pergunta que Pedro faz a Jesus. No capítulo 13, acompanhe comigo na sua Bíblia, no seu smartphone. Capítulo 13, verso 36. A palavra de Deus nos mostra o relato, onde Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem ir, não podem me seguir agora, mas seguirão mais tarde. Interessante que Pedro diz a Jesus que para onde Jesus fosse geograficamente, ele iria. Tanto que ele chega a dizer a Jesus que ele iria até a morte com Jesus. Mas Jesus diz a ele e aos discípulos: para onde eu vou, vocês não podem ir. Pedro está preocupado com o sentido geográfico e Jesus está lhes norteando ao sentido existencial da vida deles. E é assim que nós nos enxergamos, irmãos, eu e você. Nós estamos num determinado momento vivendo a nossa vida, existindo, como o Andão hoje pela manhã nos encorajou a continuarmos em missão, fazendo diferença, a partir da salvação. Deus nos ama, nos salva e nos encoraja a prosseguir e proclamar o Evangelho, as boas novas de salvação. E esse é o nosso momento essencial da nossa vida. E para isso, Jesus nos ensina, e ensina aqueles discípulos, que Ele está indo cumprir o caminho da cruz, da morte, que era o caminho dele. Mostrando que Pedro teria o caminho a prosseguir. Que você e eu temos o nosso caminho, a nossa jornada a prosseguir. E Jesus está situando eles, mostrando que o que ele iria fazer, só ele poderia fazer. O que você está fazendo, só você pode fazer. Eu não posso fazer o que o Paulo tem que fazer. Eu não posso fazer o que a Lídia tem que fazer lá onde ela trabalha. A Lídia tem que fazer lá e eu tenho que fazer onde Deus me colocou.
para existir. Portanto, Pedro queria saber o rumo, e Jesus está falando de propósito a cumprir. A minha pergunta é: qual é a sua jornada humana? O que Deus lhe tem chamado para si viver e fazer? E para isso, você tem coragem para prosseguir? A vida te leva a cumprir, me leva a cumprir o caminho com fé, com esperança e com amor. Por isso que Jesus diz: amai-vos uns aos outros. Irmãos, essa expressão ela é extremamente profunda. Porque quando Jesus diz amai-vos uns aos outros, Ele está mostrando que nós precisamos uns dos outros. Esse mandamento de mutualidade, de partilha, nos mostra a extrema fragilidade que temos e a importância de sermos instrumento de Deus um na vida do outro. Nós não conseguimos fazer nada sozinho, e esse é o conceito da graça. É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você: vai, meu filho, cumprir a sua missão, e eu estou contigo todos os dias. Dê uma olhada nesse pequeno vídeo. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim, sabe? É bem assim, eu sempre fico tentando olhar para mim mesmo e dizer: o que aconteceu, sabe? Sabe, houveram vezes em que eu olhei para a minha vida e pensei: eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter, ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria: eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Está congelando, eu estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabe? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. Eu digo: bem, é uma longa história, mas ao mesmo tempo muito simples. Sabe, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende, e você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns princípios que eu aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando ela chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabe, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras.
Quando nós olhamos para testemunhos como esse, nós percebemos que no caminho existencial de cada um aqui, você terá que cumprir o propósito pelo qual você existe e cumprir a agenda de Deus para a sua vida. Jesus está indo cumprir a agenda dele, ele vai ser morto e crucificado por amor de nós. E eu e você temos um propósito. E a segunda lição, a segunda pergunta de Pedro, nos revela algo interessantíssimo. No capítulo 13 de João, verso 37 e 38, ele diz: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Ele não compreende. Jesus diz a ele que não é questão geográfica, é uma questão existencial, e ele volta de novo para a mesma pergunta, pela segunda vez. Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Na resposta de Jesus aqui, irmãos, ele quer dizer a Pedro que existem processos em nossas vidas, etapas que eu e você precisamos cumprir. Irmãos, a vida é feita de processos. Não tem como pular nos processos. Você não nasce e sai andando. Você não monta numa bicicleta e já consegue pedalar. Todas as etapas da nossa vida precisam ser vencidas. E Pedro então passa a relatar a Jesus os seus temores. E esses processos e etapas nos levam à maturidade, irmãos. Então nós vamos ter que lidar, eu e você, com algumas dores. De repente você está pensando aí, pastor, mas não é bem assim que a banda toca. De repente isso já é uma dor que você tem e não consegue externar. Dor da decepção. De repente você está decepcionado com Deus, decepcionado com a sua mãe, com a sua família. Você vai ter que lidar com essa dor, a dor da culpa. Deveria ter amado mais. Não só falar que amo, mas amar de verdade. Deveria ter me entregado mais. Interessante que sexta-feira eu encontrei com um amigo lá em Santos, antes da posse, que eu estou fazendo lá. E ele me abraçou e falou assim: puxa, mas como eu tenho saudade de você e da Dani. E eu falei para ele, rapaz, eu lembro quando eu falava que a gente não sabe o dia de amanhã, que a gente precisa aproveitar intensamente hoje. A nossa vida é como a neblina. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos para onde Deus nos levará. Por isso precisamos aproveitar o máximo hoje. Mas alguns nutrem dor de culpa, vergonha, algumas frustrações, alguns problemas adquiridos e ensinados na infância e que não conseguem lidar com o hoje. Interessante que Pedro revela algo que na frente de todos parece ser um ato de coragem, mas Jesus diz a ele: Pedro, você não se conhece. Antes que o galo cante, você vai me negar. Interessante que esse Pedro, que lá no início, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, se lança ao mar quando ouve falar que Jesus está na praia. Ele se lança ao mar no capítulo 5, no início, na pesca maravilhosa, e ele se lança ao mar novamente no final, quando Jesus ressurreto aparece na praia e o discípulo amado diz: olha lá, Pedro, quem está lá? É esse Pedro que vai nos ensinar, queridos, que o mais importante da vida é se entregar de verdade e ter coragem para prosseguir. Deus quer que você e eu saia daqui nessa noite cheio de coragem para lidar com as nossas limitações
para avançarmos nos processos da nossa vida, vencermos as etapas e continuar firmes com fé, com esperança e com amor. Mas aí vem a terceira pergunta, e aí já vem de Tomé. No capítulo 14, no verso 5, acompanhe comigo. Capítulo 14, verso 5, nós vamos ver Jesus conversando com esses homens. E aí Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé indaga a Jesus: Senhor, não sabemos o caminho. Como saber o caminho, Jesus? Como se nós estivéssemos dizendo: mas Senhor, nos mostra o caminho, mas nos mostra de maneira clara. Manda um zap daí do céu e diz o que eu tenho que fazer. É tão fácil, mas irmãos, a vida é pela fé. E essa terceira pergunta revela algo interessante, porque eu e você descobriremos o caminho no caminho. E para isso é necessário ter discernimento e sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E é por isso que você e eu estamos aqui adorando a Deus e ouvindo a voz de Deus agora através das Escrituras, onde Deus nos ensina que devemos ter sim sensibilidade para compreender qual é o caminho. Mas para entendermos isso, irmãos, é necessário uma pergunta: quais caminhos tu tens trilhado? Chegou uma hora que os próprios discípulos começaram a duvidar de Jesus. E Pedro vai indagar Jesus. E aí Jesus fala: olha, Pedro, se você quiser ir com ele, vai. E aí Pedro vira para Jesus e diz: mas para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida. E a resposta de Jesus, nesse capítulo 14, a partir do verso 5, e agora o verso 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vejam no slide, está muito claro aqui o artigo definido. Só existe um caminho, irmãos. E ele é o caminho. Ele é a plena verdade estabelecida, encarnada, ressurreta e que vive. Onde ele está? Onde jaz Jesus? Ele é a verdade, ele é a plena vida. E aí vem a quarta pergunta, e a última para nós podemos participar da ceia do Senhor. No próprio capítulo 14, no verso 22, Judas, não Iscariotes, o outro Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós no 4 perguntas estarrecedoras que nos revelam como nós somos frágeis e temos medo, e o Senhor em todas elas responde-nos para ter coragem. Por que esta conversa reveladora, Senhor Jesus, com a gente, diante do nosso medo, do nosso pavor e diante da morte? Por que, Senhor Jesus, não falas logo para todo mundo? O Senhor traz esse diálogo somente a nós, os seus discípulos. Na resposta de Jesus, irmãos, ele diz no verso 23 do capítulo 14: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morar. E aí vem essa resposta bombástica de Jesus, que é só mediante o amor que você aprende e que você ensina. E isso na pedagogia é maravilhoso. Eu conversava com a Dani ainda hoje sobre essa questão de que você só consegue ensinar se você amar.
E se você só consegue aprender se estiver disposto. Interessante nós pensarmos que na relação de pai e filho é uma proporção direta dessa relação de amor. Porque você ama, você ensina e repreende o seu filho. E seu filho, porque te ama, ouve a sua voz, as suas orientações. É uma relação também de professor e aluno, que amar e estudar se estabelece através de uma relação de empatia. O professor que conquista os alunos com o seu amor, abre os seus ouvidos, os ouvidos dos alunos para aprender. E é interessante que o inverso é também extremamente proporcional. Quando alguém não tem empatia com o professor, ele já se bloqueia para o ensino, para o aprendizado. Eu tinha um professor de matemática muito duro. E toda vez que ele entrava na sala de aula, ele falava: olá, vem ele. Irmãos, eu já não queria nem ouvir o que estava querendo ensinar. E depois, uma semana antes, eu estudava para tentar passar. Mas é interessante que essa questão de amor e esse processo do aprendizado através de quem ama, você não ama porque aprende. E isso se aplica também na esfera conceitual e relacional. O amor abre a porta do aprendizado e das relações. Interessante na esfera espiritual, irmãos, que crer não gera amor. Aprendam isso, irmãos. O fato de você crer em Jesus não é um ato automático de que você crê, agora você ama. Pelo contrário, é um desenvolvimento diário. É uma renúncia do seu eu em Cristo, no amor de Cristo, que você consegue amar. O ato da salvação em Deus e impulsionar a responder à salvação em Cristo pela fé é um ato dele. E a partir disso, de você ter sido alcançado pela graça, então você vai começar a desenvolver uma caminhada que o próprio Jesus diz que tem que ser em amor. Porque de outra forma não há mudança, irmãos. Não há sentido. Quantas vezes quis mudar a Dani nos meus primeiros 6 anos de casamento à força, falando o que eu pensava, o que eu achava que era certo para ela, e a feria cada vez mais. Quando eu decidi dizer não para mim mesmo, no meu eu, e resolvi amá-la como ela é, as coisas começaram a mudar na nossa vida. Portanto, Jesus fala aos seus discípulos que se eles o amarem, certamente aprenderão. E ele deixa bem claro nessa relação que vocês estão aqui porque me amam, e por isso que eu falo a vocês e não ao mundo. Olha a pergunta de Judas: por que o Senhor não fala ao mundo? Porque não adianta eu falar ao mundo, porque eles não ouvirão. Mas eu escolhi vocês. E agora, porque vocês me amam, eu os ensino. Irmãos, interessante que nesse mundo nós somos ensinados a amar mais as coisas e usar as pessoas, em vez de amarmos mais as pessoas e usar as coisas. E Jesus está nos ensinando que Ele é o maior exemplo de amor, porque Ele deu a sua vida por amor de nós. Portanto, é como se os discípulos ali naquela cena dissessem: Senhor, então nos ensina, amor. E eu fiquei pensando aqui durante a semana toda, que o maior exemplo de amor, amar até mais do que um prédio, como a religião ensina a amar prédio, amar estátuas, amar coisas, amar denominações. Existem algumas instituições que ensinam a amar doutrina, teologia,
E eu digo para vocês, se doutrina e teologia ensinassem alguém a amar, os fariseus eram os mais crentes de todos. Porque eles eram peritos na lei. E Jesus vai até eles e os combate. Que teologia é essa? Eu não consigo ver na vida de vocês, meu amor. Portanto, queridos, Jesus, na oração sacerdotal, e essa é uma pintura que revela o momento em que Jesus faz a oração, no capítulo de número 17 do Evangelho de João. Jesus então fala com o Pai, junto com seus discípulos, para que eles cumprissem o propósito pelo qual foram criados e amados em Cristo, para que eles conhecessem a vida eterna. E que vida eterna é essa, queridos, que Jesus está querendo dizer? Eu quero ler um trecho dessa oração para que vocês compreendam a profundidade. E eu termino por aqui. A palavra de Deus diz: tendo Jesus falado essas coisas, levantou-se os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. Assim como lhe conferiste autoridade sobre a terra, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O próprio Jesus pede, clama por nós, para que nós conheçamos a vida. Coragem aqui é a virtude que mantém todas as outras de pé no momento da maior prova que se pode conhecer. Sem coragem, nós só somos justos sob certas circunstâncias. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que o próprio Filho clamou ao Pai para que tivéssemos coragem e que experimentássemos o pleno e perfeito amor. Esse amor que Paulo se coloca de joelhos pela igreja de Efésios e diz que ele nos deixa a chance de vencer a profundidade do amor, a largura, os mistérios do Senhor. Nós vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor. Eu quero impulsionar a meditar nessa canção, nos preparando para partir o pão, tomar o cálice. E que nessa canção você perceba que no Senhor nós conseguimos prosseguir com o coração cheio de coragem, com fé, com amor e com esperança. E foi esse os últimos momentos de Jesus com seus discípulos. Mesmo em meio às perguntas, o próprio Filho de Deus encarnado disse: prossiga, prossiga com coragem. Vamos louvar o Senhor de Deus. Tudo isso
convidar o Andor para vir à frente, com os Zés, para juntos ministrarmos a ceia. Vamos orar, querido? Pai, os elementos estão aqui à mesa. Nós sabemos que a última ceia do teu Filho Jesus para os seus discípulos foi extremamente cheia de mistérios e certezas. E não é diferente de nós, Pai, você é nós. A única certeza que temos é que devemos ter fé e coragem pela tua certeza, pelo teu amor, que nos dá graça e esperança. E que ao comermos do pão, Senhor, e bebermos do cálice, que assim anunciemos as verdades do Senhor que nos chamou das trevas para viver a sua maravilhosa luz. Portanto, nos agracie, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Como de costume na nossa comunidade, você que é membro de qualquer igreja genuinamente evangélica, é meu irmão em Cristo, coma o pão e beba do cálice. Nós temos o costume aqui de nos colocarmos em pé. Cada um de vocês vai receber o pão e o cálice, se assente até que todos recebam e juntos ceemos em nome de Jesus. Recebam graça em nome do Senhor. Juntos nós participemos da ceia do Senhor. Graça do Senhor, meio de graça, de encorajamento, de fé, para que possamos partilhar a caminhada e juntos vivemos pela fé. Temos a professora da Leonardo, podem se assentar. Se alguém for omitido na distribuição do pão e do cálice, que levantar uma de suas mãos, será servido. Tomamos, irmãos, bebamos a nossa vitória. Convido a você que pode se colocar em pé, vamos orar, receber a bênção do Senhor. Pai, estamos preparados para mais uma semana
precisamos da tua coragem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E revelaram por homens e mulheres que caminharam contigo. Sentiram temores, receios, medos, mas o Senhor nos chamou para perdoar e ensinar. E pela fé, nós seguiremos a nossa jornada. E que o Senhor esteja conosco, nos livre do mal. E que o grande amor de Deus, irmãos, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, e o poder sobrenatural do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós, a igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. Podem se assentar, o irmão Anderson estará recolhendo os copinhos. Eu quero dar um último aviso para você. Na verdade, projetar a nossa próxima série para os domingos à noite, do próximo mês de novembro. A nossa nova série se chama Empreender, um caminho ante o caos. Na verdade, empreender é estar disposto a usar todo o seu potencial para construir algo novo. Na sua vida, nas suas relações, no seu trabalho, na comunidade, como igreja. E é isso que nós vamos refletir nos próximos 4 domingos. Eu tenho certeza que você quer empreender. Você quer um novo tempo na sua vida, na sua família, na sua comunidade, no seu trabalho. E nós vamos olhar para algumas instruções de Jesus e ver como ele equipou homens e mulheres para vencer o tempo, lidar com o caos existente e tomar algumas ações para avançar. Então, eu convido você no próximo domingo a estar conosco pela manhã e pela noite e vamos dar start nessa nova série. Empreender um caminho ante o caos. Deus te abençoe, uma boa semana, cumprimente a pessoa que está ao seu lado e até o próximo domingo pela graça de Deus. Devagar, tá, gente? Devagarzinho aí.